Quero convidar você ao livro do Novo Testamento, Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Obviamente esse texto faz parte de uma unidade de leitura maior, mas eu quero extrair daqui o fato que Hebreus vai tratar, a carta aos Hebreus vai tratar em toda a carta, juntamente com a teologia de Paulo e parte dos evangelhos, sobre a alegria que estava proposta para Cristo. E aqui ela é colocada na sentença exata. A ideia aqui é falar sobre como Jesus é tanto o autor como aquele que garante a nossa fé. E a razão disso é a cruz. E a cruz é aquilo que nós devemos ter a partir dela o berço da nossa fé. E Jesus a suportou por uma razão, e essa é a razão. Por isso que eu estou extraindo aqui um texto no meio do texto, mas apenas para guiar o nosso coração nesse sentido. Dito isso, eu quero te levar de volta então à crucificação. Aproveitando ainda o eco da ressurreição, que nós cotidianamente, no sentido de calendário, a gente aproveita essa data para poder lembrar disso de forma um pouco enfática. Eu quero pegar esse embalo e trazer aqui também para a nossa meditação. Você já cogitou a possibilidade de ter sido uma testemunha ocular da crucificação? A gente olha para aquela realidade com muito romantismo. A gente costuma ter cruzes na nossa igreja, nada contra. Poderíamos ter uma cruz bela aqui atrás. Acho que até condiz com a nossa mensagem. Um lembrete constante de uma cruz vazia, que é aquilo que garante a possibilidade da nossa fé. Já teve a oportunidade de ir para Jerusalém? Eu não, mas de repente eu gostaria eventualmente de fazer essa viagem. Mas eu sei que ela é permeada por algum romantismo. Aqui foi onde Jesus foi crucificado. Aqui foi onde ele passou. Talvez a gente se deixe levar por esse olhar romântico. Talvez você pode pensar que estaria cantando com a igreja na crucificação. Gente, vamos fazer um coro aqui de aleluias para o Senhor Jesus enquanto ele está subindo na cruz? Faz sentido, não faz não? Talvez. A gente canta Rude Cruz, às vezes parecendo que está cantando Feliz Aniversário. Mas a grande verdade é que se estivéssemos na crucificação, nós não estaríamos diferentes dos discípulos de Jesus. Eles estavam aterrados, apavorados. A cruz não é lugar de louvor, é lugar de escândalo, de espanto, de lamento, de assombro, é lugar até de medo. E a igreja não deveria reagir diferente mesmo. Se estivéssemos presentes na crucificação, vendo Deus homem ser chicoteado, vaiado, cuspido, tendo a sua pele arrancada aos poucos, o seu sangue derramado, a cinematografia preferida do meu coração com relação à obra de Cristo está ainda nas mãos de Mel Gibson. Talvez seja insuperável.
E na sua liberdade poética, ele colocou os guardas confeccionando a coroa de espinhos para Jesus, interpretado por Jim Caviezel. E os guardas colocam a coroa em Jesus e ainda dão uma cacetada na cabeça dele para a coroa ficar. E diz: reina, rei. E riam dele. Vai lá, reizinho. E caíam na gargalhada. Tratavam como um bandido qualquer. A crucificação, ela é uma condenação barata. Ela não é uma condenação gloriosa. A gente romantiza. Mas a cruz não é romântica. Ela é vil, baixa, barata. Ela é uma condenação para dar exemplo de escárnio. Quem nos dera esse escárnio tivesse ficado com os romanos e com os judeus. Marco, coloca uma imagem, por favor, aqui na imagem. Se puder abaixar a luz. MTST, boa Sexta-feira Santa. 12h25. Não, meia-noite, PM. Bandido bom é bandido morto. Movimento do Sem Terra. Colocou no Twitter deles, agora o X. Quem nos dera o escárnio a Jesus fosse mérito do primeiro século. Bandido bom é bandido morto mesmo. Reina Jesus. Por constrangimento, depois tiraram do ar, porque não ia pegar bem para a campanha política do representante deles, que é candidato a prefeito de São Paulo. Que resposta nós temos para dar para Jesus? Quem é Jesus para nós? Na crucificação de Jesus tiveram que responder quem era Jesus. E para muitos, bandido bom é bandido morto. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Solta Barrabás, solta Barrabás. Quem pediu isso? Os judeus. Quem atendeu? Os romanos. Pode tirar, Marco. Quero pregar com isso aqui nas minhas costas, não. Obrigado. E a igreja estava ali com seus discípulos, apavorados, aterrados, com medo, se escondendo, seguindo Jesus, a sua mãe completamente contrita, quebrada, esmagada. O que estão fazendo com ele? O Rei glorioso estava cheio de sangue, cuspe, zombaria, agressividade e ódio. Talvez se nós estivéssemos ali, nós estaríamos arrancando os cabelos. Não dá para romantizar a cruz de Cristo, embora façamos com facilidade. Não se estivéssemos ali. Isaías 53 nos falou de forma profética de uma realidade histórica, onde ele seria esticado, ele seria perfurado em seus membros, ele seria colocado como escárnio público, ele seria rasgado com lanças pelo lado, ele teria sede, ele derramaria o sangue até o fim, ele seria afastado de Deus com punição pelo pecado. Mas é Isaías também que disse que ele não abriria a boca. Ele seria levado como ovelha muda. E mesmo nessa hora, ele ainda encomenda o cuidado aos outros, pedindo: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. E diz para sua mãe: eis aí o teu filho. E diz para ele: eis aí a tua mãe, encomendando o cuidado mútuo entre eles. Ele ainda pensa nos outros. Ele ainda está salvando gente na cruz. Mas ele está rasgado, completamente dilacerado, mas se manteve. Por quê? Porque ele se voluntariou. O que ele está fazendo, ele não foi forçado a fazer. João 10:18. Ninguém tira a minha vida,
mas eu a entrego de livre vontade. Vocês acham que eu não posso apelar a meu Pai para que Ele imediatamente me envie mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Em outras palavras, você acha que é Pilatos que está no comando aqui? Você acha que são os romanos? Herodes? Esse enredo é do meu Pai. Ele escreveu, e o papel principal é meu. E o papel passa pela cruz. Ninguém tira a minha vida. Eu estou entregando a vida. Isso que está acontecendo aqui faz parte de um drama coordenado por meu Pai. Meu Pai é o autor dessa história. Todo esse escárnio aqui está tudo sob controle. Está tudo no lugar. Eu serei crucificado. E essa é a minha escolha, não de Pilatos, não dos judeus. Jesus se entregou. Sabe o nome disso? Amor. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele demonstra, ele prova de tal forma que não seria necessária mais nenhuma evidência do seu amor, mais nenhuma prova, nenhuma mostra do seu amor. A cruz basta para nos mostrar que Deus nos ama. Ele provou na cruz. Pastor John Piper, comentando sobre a cruz de Jesus, ele coloca isso numa frase interessante: o maior sofrimento a serviço do maior amor pelos menos merecedores. O maior sofrimento provando o maior amor pelos menos merecedores. Como isso é possível? Como Jesus suporta isso? Por que ele se mantém nessa humilhação? Você pode falar, é para salvar. Você está certo. Mas essa salvação é parte da história. Ela é só uma condicional. É como se fosse o ingresso garantido. Mas ainda tem uma festa para acontecer, para o qual esse ingresso aponta. Mas não entenda esse ingresso, ilustrações têm seus limites, a gente sempre se arrepende delas. Não entenda esse ingresso como uma mera possibilidade, a salvação já conquistou para nós esse lugar. Mas é mais do que garantir a vaga. Ser salvo é pouco, perto do que Ele está preparando para nós. É muito mais do que ser salvo. Ser salvo é a condição para o que Ele está fazendo. E sabe por que Ele suporta? Por que Ele ama? Por que Ele dá essa prova de amor? Por que Ele faz o que faz? E por que Ele salva pessoas? Por que de tudo isso? Por que da história? E essa história dolorosa? Qual o sentido da vida? Qual o sentido de Jesus vir e escrever essa história? É o texto que lemos. Por causa da alegria que foi proposta, Ele suportou a cruz. Isaías já tinha dito para nós, e nós lemos hoje aqui. Ele veria, ou verá, o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Essa alegria foi proposta na eternidade. Esse é o plano de Deus. Nós vamos ter essa alegria. Ela vai acontecer, vamos executá-la. E então começa a história da humanidade. Por causa de um plano de alegria. Esse é o plano. É isso que está acontecendo. Por isso Jesus vem e suporta a cruz. E que alegria é essa? Que alegria, além dos horrores da crucificação, dos horrores do sofrimento, que alegria é essa que tornou esse ato de amor tão penoso possível, a ponto de Deus ser humilhado pela criatura. Eu quero ler algumas palavras dos evangelhos. Na verdade,
mais do que dos evangelhos, de outras partes das escrituras, como Salmo, Apocalipse, para você entender um pouco sobre essa alegria. João 10:18. Eu já li, mas eu quero repetir. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego por minha própria vontade. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para retomá-la. Atenção nisso. João 2,19. Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Marcos 8,31. O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Atos 13,34. Nunca mais morrerei. Hebreus 7,16. Serei eterno sacerdote pelo poder de uma vida indestrutível. Mateus 28,18. Toda autoridade no céu e na terra será minha. Apocalipse 17,14. Serei o rei sobre todos os reis e o Senhor sobre todos os senhores. Apocalipse 1,18. Estarei vivo para sempre e terei as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 3,21. Terei em minha mão a garantia com o meu sangue para a compra perfeita, completa e irresistível da minha noiva. Nesse caso, uma paráfrase de 1 Coríntios 6,29. Apocalipse 5,12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mateus 16,18. E do meu trono construirei a minha igreja na terra, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 24,30. E quando o tempo estiver completo, virei novamente em poder e grande glória, e reunirei meus eleitos de uma extremidade do céu à outra. Salmo 72,19. E encherei os novos céus e a nova terra com a minha glória. Mateus 25,23. E direi à minha noiva: entra no gozo do seu mestre, entra na grande alegria do seu Senhor. Apocalipse ainda, capítulo 21. E eu tabernacularei com eles, e eles comigo. Deu para ter uma pincelada sobre do que se trata essa alegria? Esse plano passa pela cruz, mas não para nela. Está avançando. Deus está construindo em Cristo algo grande. Algo grande. E a ressurreição é a nossa maior pista do que Ele está fazendo. Não só pista como garantia. A ressurreição muda tudo. Muda tudo. E completamente tudo. É daqui que nasce a nossa esperança. Quando Hebreus 12 diz que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, esta é a alegria. A ressurreição dele e dos seus eleitos para o novo céu e nova terra. É com esta certeza que Cristo suporta a cruz e nós podemos participar das suas dores, participar de sua humilhação e aguentar o dia mau e as dores dessa vida. Porque é a ressurreição, irmãos. Você crê nisso? Porque crer nisso muda tudo. Muda ou não muda? A gente encara o câncer diferente se nós cremos na ressurreição. A gente encara o desgoverno diferente se nós cremos na ressurreição e no reino de Deus. A gente encara o ladrão diferente. A gente encara a morte diferente. A gente encara as dores desse tempo de forma diferente se cremos na ressurreição. Obrigado, Mateus.
Muda tudo. Porque se não crermos, e se não é verdade, acabou. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ai de nós, pobres criaturas. Fujamos da dor o máximo. Porque se essa vida acaba com essa vida, não vale a pena sofrer. Não vale a pena as dores. Não faz sentido nenhum. São insuportáveis. Só nos restam os prazeres dessa vida. Sem Deus, sem esperança. Só nos resta a carne. Só nos restam as políticas dos homens. Só nos restam as vãs filosofias. Talvez por isso nos agarramos com tanta força a ponto de sangrar em nossas ideologias. Porque no fim, talvez não cremos na ressurreição. Então precisamos de uma redenção de outra ordem, de outra feita. A ressurreição coloca a vida em outra perspectiva. Coloca o mal no seu devido lugar. O tolera, mas o limita. Coloca a dor e o sofrimento nos seus devidos lugares. Continuarão dolorosas. Continuarão doendo. Mas serão domadas pela esperança. Esse futuro, essa esperança, essa alegria que flui para o futuro e vem do futuro para o presente, nos dá um poder especial. Nos capacita a amar e a esperar. Nos capacita a suportar. E você pode ter essa alegria que vem do futuro proposto. Essa alegria vem de Jesus. E o túmulo vazio é o megafone da esperança. Está nos falando sobre isso. É como se Jesus nos dissesse hoje: eu quero que você receba a minha alegria. Estas coisas vos tenho falado para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15:11. Eu estou falando, estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu quero que a minha alegria seja sua e a sua seja completa. Esse é o plano e eu não vou abrir mão dele. É o que Jesus está dizendo. Eu vim para que a sua alegria seja completa. Eu não estou brincando com a sua história. E talvez a sua história seja toda quebrada, toda machucada, toda atropelada. Não importa. Isso não é a base do que Jesus está fazendo. Ele não precisa dos seus fundamentos. Dizendo: Senhor, olha como a minha vida é boa, está facinho para o Senhor fazer dela o máximo. Irmãos, Jesus veio construir de novo, te quebrar em 1000 pedaços. Confia no oleiro, ó barro. Vem com seus cacos, ter essa esperança. Não se agarra no seu suporte, não. A gente não aguenta. A gente não é feito para construir a própria alegria, não. A gente erra miseravelmente nessa proposta. Mas ele veio não pegar a nossa alegria, ele veio nos dar a dele. Para que a nossa seja completa. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece as suas dores. É por isso que ele suportou a cruz calado. Porque pelas suas pisaduras nós seríamos sarados.
nós seríamos perdoados, amados e ganharíamos a alegria de presente. É isso que significa ser cristão. Abraçar o Cristo todo, o Cristo que morre encarnado, mas que ressuscita para ressuscitar outros. A nossa fé não termina na cruz. Ela não é menos que a cruz, mas é mais. Ela chega na ressurreição. E isso muda tudo. Não se assuste com as dores desse mundo. Isso não significa que seremos insensíveis. Nem tem essa possibilidade. A gente se assusta com facilidade. Vai doer do mesmo jeito. Mas é diferente. Se a gente sabe que toda dor tem hora para acabar. E tem hora para acabar. Pode demorar mais do que a gente gostaria, mas a ressurreição põe um fim em toda desgraça. Põe. Um dia a tristeza não significará mais nada. Dá para encarar o dia mal ou não com a ressurreição? Dá. Por isso os cristãos são os especialistas no sofrimento. Não porque se esquivam dele, muito pelo contrário. Mas porque sabem dançar na chuva. Eu quero encerrar com um exemplo de uma cantoria inusitada. Atos 16 diz o seguinte, é um texto longo, eu vou resumir para os irmãos. É do 16 ao 40 os versículos. Paulo e Silas estão pregando. Paulo está pregando especificamente. E acontece que tem uma menina ali que está possessa por demônios. E ela trabalha por um senhor. E ela faz adivinhações e tal. Ela até é fonte de renda para ele. E essa menina está perturbando Paulo. Paulo está pregando e ela está perturbando ali. Do jeito que demônios fazem. O presbiteriano não entende muito dessas coisas, mas acontece. Está lá. Aí chega um momento, eu acho que Paulo falou, já deu. E ele vai lá e fala, espírito imundo, deixa essa menina em paz. E o espírito sai dela. E ela fica liberta. Os donos ali daquela menina, ela era posse deles, um sistema de escravatura aqui, de servidão, ficam muito nervosos com Paulo. E com Silas, o seu companheiro. Em outras palavras, pastores, pregue o tanto que vocês quiserem, mas não mexe no bolso do povo. Aquela menina foi liberta. Eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. E saiu, versículo 18. E então, eles pegam Paulo e Silas, à força, levam para um cárcere sem julgamento, espancam os dois a pauladas, amarram no tronco, deixam eles nus, com frio, e trancam a cela. Qual o crime? Expulsou o demônio de uma menina e agora ela não dá mais lucro para as pessoas ali. Sabe o que acontece em alta madrugada? Esses homens espancados, humilhados. Era a hora de você começar a praguejar o seu Deus. Era a hora de você aceitar o conselho da mulher de Jó, amaldiçoar o seu Deus e morrer. Eu saio para pregar o evangelho na praça, passa um bando de maluco, me espanca, me leva preso sem julgamento, me deixa pelado e com frio.
que você faria? Eu quero te falar aqui que eles fizeram. Diz o texto que eles começaram a cantar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os prisioneiros escutavam, versículo 25. Esses hinos aqui eram hinos da igreja. Sabe o que os maiores homens da época faziam? Cantavam um corinho da igreja. Eles sabiam as músicas da igreja. Eram homens de igreja. Estavam cantando hinos. Sabe por quê? Como isso é possível? Por quê? Porque esses homens conheciam a alegria que lhe estava proposta. Enquanto cantavam, um terremoto aconteceu. A cadeia ruiu. E os carcereiros saíram espantados, ficaram aterrados de medo. Verso 27. Um estava a ponto de cometer suicídio. Tamanha a loucura que lhe abateu naquela hora de espanto. Nesse momento, o que você faria? A gente já entendeu que nós não cantaríamos. Eles cantaram. Aí teve um terremoto e estava acontecendo. Tudo bem, vamos para essa segunda cena. A gente já falhou na primeira. O que você faria agora? Não era hora de chegar no carcereiro e falar assim: e aí, seu Zé? E pisar na garganta dele? Ficar assistindo, como quem pega uma pipoca, vendo ele se matar? Olha lá, isso aí é o sem Deus, é isso aí, ó. Viu, Silão? Olha lá. Vale a pena estar do lado de Deus ou não? Sabe o que esses homens fazem? Imediatamente amam. E impedem o carcereiro de se suicidar. E pregam o amor de Jesus a ele. E ele é salvo com a sua família. Por que que Paulo é capaz de fazer essas coisas? E de amar com um amor parecido com o de Jesus? Porque ele crê na ressurreição. Ele sabe que essa vida é passageira. E nós estamos em missão, irmãos, para amar pessoas e glorificar Jesus. Esses homens cantam na dor porque tem para quem cantar. E a dor não é maior do que a alegria que está preparada por nós. Para nós, perdão. Não é maior do que a alegria que está preparada para nós. Paulo, eu encerro aqui, disse, diante dos judeus em Jerusalém, é com relação à esperança e à ressurreição dos mortos que estou sendo julgado, Atos 23:6. Diante de Félix em Cesareia, é com relação à ressurreição dos mortos que estou sendo julgado diante de vocês, Atos 24:21, mais uma vez. Diante do rei Agripa, porque é considerado incrível por qualquer um de vocês que Deus ressuscite dos mortos. Atos 26:8. Atos 28:20, para os judeus agora em Roma. É por causa da esperança de Israel que estou usando essa corrente. Paulo sabia que a sua alegria dava fundamento para as suas dores, dava suporte. Romanos 8:18, considero que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada em nós. Você crê nisso? Que glória é essa? Ressurreição, igreja. Ressurreição. O fim da dor, onde toda distopia se desfaz. Ressurreição. Essa é a alegria que foi proposta. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.
Eu finalizo com as palavras de Jesus em João 16. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que ele está dizendo, um pouco e me verão, um pouco e mais e não me verão, e me verão de novo, e vou para o Pai. Que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que está dizendo. Jesus, percebendo, lhes disse: vocês estão discutindo a respeito do que eu falei a vocês. Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar-lhes esta alegria. Esta alegria ninguém te rouba. A alegria da ressurreição. A alegria de ver Jesus de novo. A alegria de encontrá-lo ressurreto. Nos traz uma alegria que as dores desse mundo não podem confrontar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, crendo nessa alegria futura que te alcança no presente, te dando força para a caminhada. No nome santo de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, precisamos do teu amor. E encontramos ele em Cristo Jesus. Louvado, portanto, seja o teu nome na terra. Faz-nos crentes na ressurreição. Dá-nos essa esperança e esse avivamento, para que andemos como quem acredita nisso. Dá-nos força na aflição e no mau tempo. Dá-nos a certeza de que o Senhor cuida de nós. Dá-nos a certeza de que o Senhor voltará em Jesus. Dá-nos a certeza de um novo mundo, um novo tempo, uma alegria inabalável, que nada poderá roubar. No nome de Jesus. Amém.